Imagine um jovem criado em Belém. As colinas onduladas, cobertas de pastos verdes, se estende diante dos olhos. O sol do Oriente toca suavemente a terra, e o cheiro do campo se mistura ao balido das ovelhas espalhadas pelo monte. Ali, entre pedras e pastagens, vive Davi, o caçula dos filhos de Jessé. Seus cabelos são ruivos, de um tom avermelhado, que brilha sob a luz do sol. Seus olhos são claros, vivos e penetrantes, capazes de enxergar longe no horizonte e de ler a alma das pessoas. Seu rosto é formoso, ainda jovem, mas já marcado pela coragem de quem enfrentou noites frias e dias de calor ardente no campo. Imagine a cena: um rapaz simples, com roupas gastas pelo trabalho, pés descalços em contato com a terra e o cajado firme na mão, e a harpa pendurada no ombro, pois não era apenas pastor, mas também músico. Ouça o som do vento passando entre as árvores, o farfalhar da relva, o balido das ovelhas chamando, e de repente o dedilhar suave de cordas de harpa enchendo o silêncio como uma melodia doce que acalma tanto os animais quanto o coração do próprio jovem. Sinta o toque da lã macia das ovelhas que se encostam a ele, o peso do cajado de madeira em sua mão, a força que percorre o seu corpo ao se preparar para defender o rebanho, e o arrepio na pele quando a noite cai e o uivo distante das feras ecoa pelo vale. Davi não é apenas um menino cuidando de animais. Ele aprende ali lições de coragem, paciência e fé. Um leão faminto certa vez avançou sobre o rebanho, mas o jovem não fugiu. Com suas próprias mãos o enfrentou e o venceu. Outro dia, um urso feroz se levantou contra ele, e mais uma vez, com coragem incomum, Davi defendeu suas ovelhas sem hesitar. Esse jovem de Belém, aparentemente frágil aos olhos humanos, já demonstrava a grandeza de alguém escolhido por Deus, pois antes de ser rei, antes de ser guerreiro, antes de enfrentar gigantes, ele aprendeu a ser fiel nas pequenas coisas, cuidando das ovelhas de seu pai, como se já fosse o povo que um dia guiaria. Enquanto Davi seguia em sua missão de pastorear as ovelhas, caminhando entre os vales de Belém com o cajado na mão e a harpa pendurada no ombro, ele nem sequer imaginava que os céus já haviam decidido mudar a história de Israel. Naquela mesma época, um dos homens mais importantes do reino, o profeta e sacerdote Samuel, ouvia a voz de Deus. Naquele tempo, o sacerdote e profeta era o elo entre Deus e o povo. Era por ele que vinham as ordens divinas, os julgamentos, a orientação para as guerras e até mesmo a escolha dos reis. Samuel era respeitado em toda a nação. Sua palavra tinha peso de eternidade. Quando ele chegava a uma cidade, o povo tremia, perguntando: Vens em paz? Ele não era apenas um líder religioso, era a boca de Deus na terra. Enquanto Davi estava lá no campo, aos arredores de Belém, o profeta Samuel estava em Ramá. Samuel, em silêncio, ouve a voz que não vinha da terra, mas do céu. Enche o teu chifre de óleo e vai. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Seu coração treme. Saul ainda está no trono, mas Deus o havia rejeitado. Agora em segredo, Samuel precisa ungir aquele que será o sucessor. Imagine Samuel caminhando pelas estradas de Belém. Seu rosto é sério, marcado por anos de serviço e obediência. Na mão, um chifre cheio de óleo precioso, cuidadosamente tampado. Atrás dele, uma pequena comitiva. À medida que entra na cidade, os anciões saem ao seu encontro, nervosos, perguntando: É de paz a tua vinda, profeta? E Samuel responde: De paz. Vim sacrificar ao Senhor. Na casa de Jessé, o pai de Davi, os filhos mais velhos estão reunidos, homens altos, fortes, de aparência guerreira. Jessé os apresenta um a um, acreditando que certamente o novo rei estaria entre eles. Samuel olha para Eliabe, o primogênito, de ombros largos e porte imponente. Em seu coração pensa: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas a voz de Deus corta o silêncio. Não atentes para a sua aparência,
nem para a altura de sua estatura, porque o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Samuel sente o peso do chifre de óleo em sua mão, como se o próprio vaso estivesse aguardando ansioso para cumprir seu propósito. Cada vez que um filho passa diante dele, ele segura firme, mas não se move, esperando a ordem do Senhor. Um a um, Abinadab, Samá e todos os outros passam, mas nenhum é escolhido. O ambiente fica carregado de expectativa. Samuel então pergunta a Jessé: acabaram-se os jovens? Jessé, quase esquecendo, responde: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Ninguém imaginava que o esquecido, o desprezado, o caçula do campo, seria o escolhido de Deus. Samuel ergue a mão e declara: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos até que ele venha. E lá vem Davi, ruivo, de olhos vivos, o rosto iluminado pela simplicidade da juventude. O campo ainda está em sua pele, o cheiro de ovelhas em sua roupa. Mas ao entrar na sala, o céu se cala em reverência. Deus fala ao coração do profeta: levanta-te e unge-o, porque é este. Samuel abre o chifre e o óleo começa a escorrer sobre a cabeça de Davi. O líquido desce por seus cabelos avermelhados, brilha sob a luz das lamparinas e cai em suas roupas simples de pastor. Naquele instante, o Espírito do Senhor vem poderosamente sobre ele. Não era mais apenas um jovem pastor. Ali, diante de seus irmãos e do profeta, estava nascendo o rei segundo o coração de Deus. A vida de Davi continuava. Ele ainda pastoreava suas ovelhas nas colinas de Belém, tocando sua harpa sob o céu estrelado. Cada nota que ele extraía das cordas era uma oração, um cântico, uma entrega. Mas além daquele óleo que um dia escorreu sobre a sua cabeça e daquele segredo que só alguns sabiam, algo mais parava sobre ele: a fama. Sim, corria pelos povoados que o jovem filho de Jessé era um exímio tocador de harpa. Suas melodias tinham um poder incomum. Não apenas sons bem alinhados, mas a música que tocava a alma, como se o próprio Espírito de Deus descesse em cada acorde. Imagine a harpa da época, pequena, de madeira simples, com cordas que brilhavam ao reflexo do fogo. Nos dedos de Davi, esse instrumento comum se tornava uma fonte de paz, capaz de transformar silêncio em louvor, tristeza em consolo. O som não era apenas música, era como o vento suave soprando ao entardecer, como um murmúrio de águas tranquilas correndo em um riacho. O tipo de melodia que não se apenas ouve, mas se sente ecoando dentro do peito. Para alguém se apresentar diante do rei, não bastava tocar bem, era preciso perfeição. O rei não aceitava distrações ou erros. As mãos precisavam deslizar com firmeza, sem tremor, e o coração deveria estar preparado para servir. Quem fosse chamado ao palácio carregava o peso de não apenas entreter o rei, mas acalmar a sua alma. Saul, rejeitado por Deus por causa de sua desobediência, estava sendo atormentado por um espírito maligno. O rei, antes temido por suas vitórias militares, agora era um homem inquieto, perturbado, vivendo em sombras internas que ninguém conseguia dissipar. Os servos, em desespero, disseram: procurem-se um homem que saiba tocar bem a harpa. Quando o espírito maligno vier sobre ti, ele tocará e te sentirás melhor. E alguém falou de Davi: conheço um jovem de Belém que sabe tocar, prudente em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Será que o som de uma harpa de Belém irá ecoar nos corredores do palácio? Se Deus ungiu um pastor em segredo, o que fará quando todos estiverem olhando? Quando a música silenciar os fantasmas de um rei perturbado, o que despertará dentro dele? Será que a mansidão de um jovem pode acalmar a fúria de um trono? Continua no episódio 2, onde Davi cantará perante o rei. Para não perder os próximos capítulos, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação.